te ajudou, quem te falou assim, ó, Theo, quando você estiver narrando um jogo nacional, tenta não puxar nem para um lado nem para o outro, mas quando for automobilismo, puxa para os brasileiros. Tem essa orientação? Tem. Assim, eu sempre fui meio rebelde com relação a isso, porque quando eu fazia Fórmula Indy, quando a gente começou, claro que era Emerson e Raul Boesel naquela época, depois começaram a surgir os outros, né? Christian, Gil, Gugelmin, Moreno, Tony, Hélio, tanta gente que veio aí. Mas eu sempre gostei de fazer a corrida, mostrando que além do Emerson e do Raul Boesel, a gente tinha o Nigel Mansell, a gente tinha o Wanser Jr., a gente tinha Mário Andretti, sabe? Que era um espetáculo, que qualquer um que ganhasse, por exemplo, eu adotei alguns pilotos. Na época do Alessandro Zanardi, o Zanardi era um espetáculo. O Zanardi, quando ganhava a corrida, às vezes eu vibrava mais do que se ganhasse um brasileiro, porque ele ganhava de forma espetacular. O Zanardi era ganhar ou ganhar, sabe? Tinha um Rob Gordon, que eu chamava ele de Flash Gordon, que era um carro preto, que era fantástico também. Tinha o falecido Greg Moore. Então, eu sempre gostei de trabalhar também alguns estrangeiros. E muitas vezes meu diretor falava, poxa, mas sem brasileiro não dá audiência, não sei o quê e tal. Mas eu sempre fui meio contrário a isso e não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem um público aí que ele gosta do espetáculo. Agora, no futebol não tem jeito. Você vai fazer um Brasil e qualquer outro time do mundo, você grita um gol do Brasil de uma forma, mas eu procuro também mostrar as qualidades do outro time. Eu não sou esse que faz gol nem fala que foi gol. Gol Costa Rica 1-0. Não, eu procuro isso, mas a gente sabe do peso de cada time e a gente tenta controlar. No futebol brasileiro, graças a Deus, eu sou meio blindado. Como eu venho do interior e como eu vejo como é que a grande imprensa trata os times do interior, e eu sou um torcedor de um desses times, que é o Goiás, eu me coloco do outro lado. Então isso me ajudou muito. Eu acho que até um chefe na Band outro dia, ele falou assim, o Theo fala para todo o Brasil. Eu fico muito feliz com isso. E fico muito feliz quando eu entro no Twitter, depois de um jogo do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, ficava assim, poxa, você é Fluminense, você gritou muito mais forte o gol do Fluminense. Aí no mesmo jogo, você é Corinthians, você gritou mais forte o jogo do Corinthians. Eu fico muito feliz com isso. Eu falo assim, opa, tá dando para fazer o que tem que ser feito. Qual foi a sua narração mais importante no futebol e no automobilismo? No automobilismo foi a vitória do André Ribeiro em 96 no Rio. Foi a primeira corrida no Rio. Aquela época a gente estava no SBT invadindo o domingo do Silvio Santos, segundo ano, com umas audiências maravilhosas. Tinha uma corrente contrária pesadíssima do Gugu contra a Fórmula Indy. A turma do Gugu, o Gugu naquela época era o substituto do Silvio Santos, ganhava da Globo e audiências lá em cima, e eles jogavam pesado contra a Indy, porque muitas vezes a gente entrava no meio do programa deles ou antes do programa dele. Então, e nós demos 24 pontos de média naquele dia. É uma coisa inimaginável hoje até na Fórmula 1. Né? Foi média 24 pontos. E foi uma corrida fantástica, a gente inventou um monte de coisa, tudo deu certo. O time, eu estava vendo a chamada outro dia, o time era eu, o Dedê Gomes, que era o comentarista, o Azenha era um repórter, o Hermano Reiner era outro repórter, o Cabrini outro repórter, o Antônio Petro outro repórter, e a Adriane Galisteu era a nossa repórter especial. Então, assim, era um time, eu fico até arrepiado. E inventamos muita coisa, eu entrava ao vivo todo dia em todos os jornais do SBT, ficava naquela pista até a 1 da manhã, e aí no dia o André ganha uma corrida, o Senna tinha morrido há pouco tempo, foi a maior alegria depois da morte do Senna no automobilismo, e aquele autódromo cheio, e era um projeto que ninguém acreditava, Fórmula Indy no Brasil, isso vai dar certo, Rio de Janeiro, praia, e lotado, então aquela no automobilismo foi a minha melhor narração. É a última volta para André Ribeiro, saiu o líder, últimos 3 quilômetros aqui em Jacarepaguá, últimos 3 quilômetros do Autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi, vem para a reta oposta, vem ganhar a curva 3, vem André Ribeiro, agora é pé embaixo, é ganhar a curva 3, últimos metros para ele, vem ganhar a curva 4, redução, aí com carinho, faz com carinho esse carro, vem para a reta, agora engolir a reta, vem engolindo a reta André Ribeiro, acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá.
festa. Tá aí o Christian do lado do André. Que grande prova do Christian Fittipaldi também. Quinto colocado Christian Fittipaldi. Sétima posição para Raul Boesel. Moreno é o nono. André faz a festa. Fecha com chave de ouro o Grande Prêmio do Brasil. Tem de chorar mesmo, porque eu acho que pelo menos 90% desse autódromo, dessa festa é com choro, é a emoção. 11 anos de sonho para se trazer a Fórmula Indy para o Brasil. E aí a gente tem de dar um abraço também no Emerson, ele que abriu as portas para essa garotada como André Ribeiro. Em termos aqui no futebol, tem muita coisa legal. Eu já fiz muita coisa legal. Fiz muita final de Liga dos Campeões, fiz essa última final em Lisboa, que foi demais, Real e Atlético. Fiz o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Mas a final da Copa foi a melhor, só que eu estava muito doente. Eu estava sem voz desde antes do jogo do Brasil. Eu tinha passado quase 2 dias internado aqui no Hospital São Luís, que eu estava doente. E o jogo do Brasil, eu estava em começo de recuperação e na final não estava 100%. Então eu estava um pouco preocupado se eu ia ter voz para terminar, como é que estava a história, cheio de remédio. Mas mesmo assim é uma final de Copa do Mundo, né? Então não dá para a gente dizer que não foi a melhor narração. Mas depois de tudo que eu aprendi nessa Copa, eu quero mais uma. Eu acho que a melhor narração está por vir. Teve uma outra também, que foi o primeiro jogo da final da Sul-Americana que o Goiás estava, que eu fiz esse jogo no Serra Dourada e o Goiás ganhou. Que esse é um jogo também que eu me lembro muito, porque eu nasci dentro do Serra Dourada, fui criado dentro do Serra Dourada e vi aquele dia e o Goiás ganhando, e ali eu era brasileiro, não era torcedor do Goiás, eu era brasileiro. E claro que era torcedor do Goiás. E então aquele jogo também é um jogo que me marca muito. O bordão, eu não acho que precisa ter, não. O narrador não precisa ter bordão, não. Né? O Luciano do Vale não tinha bordão, né? Eu acho que não precisa ter bordão, mas eu gosto. Eu gosto de bordão. Eu acho que eu sempre sou muito ligado à música e muita coisa da minha locução, por exemplo, eu abri a minha locução no FM dizendo: viva a alegria e o prazer de estar aqui novamente com você, que é uma música do Cleito e Cledir.